Fala pessoal, aqui vamos para mais um vídeo do canal e dessa vez eu resolvi me desafiar e listar do pior, se é que dá para chamar assim, para o melhor game da consagrada franquia God of War. Vamos aqui listar os 8 principais games da série, excluindo somente o God of War Betrayal, que é um jogo para celular. Os games são todos muito bons, sendo de menor nota no Metacritic de 8. Não é para qualquer franquia isso, hein? Pessoal, alguns spoilers serão impossíveis de não serem dados aqui, pois como o jogo segue uma linha cronológica, não há como falar de alguns sem falar do fim de outros. Então, se você não jogou o game, fique à vontade de você jogar os principais games para depois assistir aqui. Mas eu prometo que os spoilers serão o mínimo possível. Lembrando que tudo aqui é minha opinião e se você discorda já deixa a sua lista aí nos comentários. Então bora lá, sem enrolação. Em oitavo lugar, talvez o game que menos desperte nostalgia dos fãs, ficou God of War Ascension. Inclusive não é difícil de deixar ele nessa posição. Mas lembrando do que eu disse, ele não é um game ruim, afinal não existe jogos ruins nessa saga. Lançado em 2013 para PlayStation 3, God of War Ascension se passa imediatamente após Kratos trair sua aliança que tinha com Ares 6 meses depois de matar a sua própria família, cego pela devoção que tinha ao deus da guerra. Ares, irritado com a decisão de Kratos, ordena que as Fúrias o capturem por sua traição. Seu poder é temido entre os mortais e até mesmo entre os deuses. Elas são as guardiãs da honra e executoras do castigo, sendo as punidoras dos homens e deuses que quebram uma jura de sangue, uma jura sagrada com um deus. Por isso que Ares as envia para punir Kratos pela sua traição. As três, a fim de enfraquecer a mente do espartano, lançam ilusões para torturá-lo. Um homem chamado Orcus o ajuda e o informa que precisa ir até o oráculo Aletheia para saber como romper em definitivo seu laço com Ares. A partir daí, o game se desenrola. Ele segue a mecânica de games anteriores a ele no estilo hack and slash, e cronologicamente ele é o primeiro jogo da série. E ele foi o último jogo no estilo hack and slash e também no arco grego a ser lançado pela ordem de lançamento. God of War Ascension foi no geral bem recebido pela crítica especializada, conseguindo uma média de 8 no Metacritic. Os elogios foram principalmente para os gráficos, que talvez tenham gráficos mais bonitos de todos os jogos do arco grego, para a jogabilidade, enquanto que a história, por falta de ideias, foi a principal fonte ali de críticas. Também foi criticada a alta dificuldade desnecessária em alguns momentos do jogo, como por exemplo no desafio de Arquimedes, que muitos consideram a parte mais difícil de todos os God of War até hoje. Indo para sétimo lugar, eu coloco o primeiro game lançado para os PlayStations portáteis, que é o God of War Chains of Olympus. O game se passa após o fim de God of War Ascension. Durante 10 anos da vida de Kratos, servindo aos deuses do Olimpo, ele é enviado à cidade de Ática para ajudar a defender a cidade da invasão do exército persa. Após ter matado com sucesso o rei persa, dizimando seu exército e seu bicho de estimação, o basilisco, Kratos observa o sol cair do céu, mergulhando o mundo na escuridão. Kratos luta pelo seu caminho através da cidade de Maratona e testemunha a névoa negra do olimpiano Morfeu, que cobre a terra na escuridão. Kratos também ouve uma melodia de flauta assombrosa, na qual eventualmente reconhece como uma canção uma vez tocada por sua filha, assassinada por ele próprio, a Calíope. Encontrando o templo de Hélio, Kratos é encarregado pela deusa Atena para encontrar o deus do sol desaparecido, no que, na ausência da luz, Morfeu causou aos deuses restantes a caírem em um sono profundo. Kratos eventualmente localiza Eos, a irmã de Hélio, que diz que o titã Atlas abduziu seu irmão. E então o game segue. Ele revolucionou os jogos por trazer uma proposta nova, mas peca muito no quesito de dificuldade, pois ele é tido como um dos mais fáceis da franquia, e também por ser um game muito curto, mas é de fácil compreensão porque a gente está falando de um jogo para portátil, né? Mesmo assim, ele recebeu nota de 9.1 no Metacritic e tem uma nota maior do que o próximo da nossa lista. Mas antes da gente continuar, já se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sino das notificações para você não perder nenhum dos lançamentos que a gente fizer aqui, beleza? No nosso sexto lugar ficou God of War Ghost of Sparta,
lançado em 2010 para o PlayStation Portátil e ganhando uma versão para PlayStation 3 posteriormente. Na linha de lançamentos, ele é o quinto game lançado poucos meses após o 3, e na linha cronológica se passa entre o fim dos eventos do primeiro game e o início do 2. Após se tornar o deus da guerra vencendo Ares, Kratos passa a ter visões do seu passado, mais especificamente sobre a sua mãe. Então ele resolve ir para a Atlântida, encontrar sua mãe no templo de Poseidon, pois ele acredita que assim ele terá respostas para suas visões. Chegando lá, sua mãe revela que seu irmão Deimos ainda estava vivo, e ele pergunta para sua mãe por que ela não falou isso para ele antes, e ela revela que seu pai tinha proibido de fazê-lo. Então ele pergunta quem é o pai dele, e antes que ela pudesse falar, sua mãe se transforma numa criatura monstruosa e começa a atacar Kratos. Isso porque Zeus, que é o pai de Kratos, tinha lançado uma maldição na sua mãe, que se ela tentasse revelar quem era o pai de Kratos, ela se tornaria esse monstro. Após vencer e acabar matando sua própria mãe, Kratos se determina a ir atrás de seu irmão. Seu irmão foi capturado quando eles ainda eram crianças. Isso porque um oráculo previu o fim do Olimpo, mas que esse fim não seria causado por uma vingança dos titãs aprisionados pelos deuses após o fim da Grande Guerra, e sim que seria pelas mãos de um guerreiro marcado, um mortal. Zeus e Ares, vendo que o irmão de Kratos, Deimos, tinha uma estranha marca vermelha de nascença, decidem que precisam capturá-lo. Ares e Atena interrompem um treinamento dos irmãos e capturam Deimos. Kratos tenta impedir, mas ele era apenas uma criança ainda e leva um golpe de Ares no olho direito, o que acaba lhe concedendo a sua cicatriz característica. O irmão de Kratos então é levado pelo deus da guerra para o domínio da morte com Thanatos, que é o deus da morte, que fica torturando ele. Então o game se desenrola com Kratos indo em busca de salvar o seu irmão. O game tem uma mecânica idêntica dos jogos anteriores, porém melhorada com relação ao portátil, e muitas coisas a respeito de Kratos e sua família são reveladas no jogo. Ele é um jogo muito bom, mas que acabou sendo um pouco ofuscado pelo lançamento do 3, que tinha acontecido no mesmo ano. Ele recebeu nota de 8.6 no Metacritic e é o último game lançado para os portáteis. Aqui vai ficando cada vez mais difícil, só tem jogo excepcional daqui pra frente. Os jogos anteriores eram muito bons, mas a partir daqui só tem os melhores. Então, para iniciar essa sequência dos melhores, em quinto lugar fica God of War 3, a finalização do arco grego do game. Este game se inicia com o fim do God of War 2, com Kratos subindo o Monte Olimpo nas costas de Gaia, junto com os titãs para buscar sua vingança contra Zeus pelos eventos anteriores. Os deuses Zeus, Poseidon, Hades, Hermes e Hélios se unem para a guerra e Kratos enfrenta o deus dos mares após vencer um hipocampo e o mata. Após a vitória, ele se encontra com Zeus, mas acaba derrubado do Monte Olimpo com Gaia. A Titã não salva Kratos, dizendo que ele era apenas uma ajuda para eles e que a guerra deles é mais importante do que a vingança do fantasma de Esparta. Ele então cai no submundo e tem seus poderes adquiridos no jogo anterior sugados após cair no rio Styx. A partir de então o game começa para valer. O game é muito épico e marcante, porém a história acabou ficando um pouco de lado dessa vez, dando mais ênfase ao combate e sendo mais uma matança desenfreada do que qualquer outra coisa sem ter algo novo. Claro que como conclusão do arco era esperado que fosse mais ação, porém nós poderíamos ter tido alguma revelação final que fizesse com que o game fosse ainda mais marcante e mais lembrado. Lembrem-se pessoal, a saga God of War é excelente, não existem games ruins, apenas alguns melhores. Por essas coisas que mencionei é que ele se encontra então nessa posição, tendo recebido notas de 9.2 no Metacritic. E chegando em quarto lugar, com muita dor no coração, eu tenho que colocar esse game aqui. Foi o primeiro que eu joguei, obviamente, como a maioria das pessoas jogou. Mas em quarto lugar eu coloco God of War 1, o primeiro lançado lá em 2005 para PlayStation 2, que veio a ter uma versão para PlayStation 3 lançada depois. O game se inicia com uma cena marcante para os fãs da saga, onde Kratos se lança de um penhasco rumo ao mar para dar fim à sua vida. The gods of Olympus have abandoned me.
Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. Quando ele cai na água, o tempo retrocede para 3 semanas atrás, no mar Egeu, onde Kratos enfrentará a temível Hydra. Neste momento, Kratos ainda serve aos deuses, e matar o monstro marinho foi um pedido de Atena, como uma espécie de favor para Poseidon, que inclusive dá a Kratos a primeira magia que usaríamos no game, a Fúria de Poseidon. Após derrotar o monstro, ele entra em uma sala no barco onde tem alguns soldados undead matando pessoas. E após matá-los, Kratos vê os corpos mortos e tem flashbacks com seu passado sangrento, que ele não conseguia esquecer, não importasse quanto bebesse vinho ou quantas belas mulheres ele tivesse na cama para ter prazer. Ele então protesta para Atena que ele tem servido há 10 anos os deuses do Olimpo e pergunta quando eles irão tirar essas visões da cabeça dele. Ela então diz que ele precisa fazer uma última missão para eles, que seria matar Ares, o deus da guerra que antes fora o mentor de Kratos e tinha lhe dado as suas lâminas do caos. Atena pediu isso a Kratos porque Ares invadiu a cidade de Atenas para destruí-la, por ter inveja da irmã. Porém, Zeus proibiu os deuses de lutar entre si, então precisaria de um mortal para isso. Kratos então aceita a missão e o jogo se inicia para valer na cidade de Atenas. O game é simplesmente um dos jogos mais vendidos de todos do PlayStation 2 e é aclamado e venerado pela crítica e os fãs. O game recebeu nota de 9.4 no Metacritic e está empatado em primeiro lugar com outros 2 jogos com melhor nota no site. Doeu muito para mim colocar ele em quarto lugar aqui, mas vamos para o próximo. Em terceiro lugar, nós temos o primeiro jogo que vai falar da saga nórdica entrando aqui. Então, abrindo o pódio, nós temos God of War Ragnarok, lançado em 2022, sendo a finalização da segunda era do game. 3 anos após os eventos do jogo anterior, o Fimbulwinter, um longo e sombrio inverno que durou 3 verões, está chegando ao fim, marcando o início da profecia do Ragnarok. Kratos e Atreus retornam para casa após escaparem por pouco de uma emboscada armada por Freya, que ainda busca vingança. Ao chegarem em casa, Atreus fica devastado ao descobrir que seu lobo, Fenrir, está gravemente doente e logo falece. Enquanto Atreus vai enterrar seu amigo, Kratos tem um sonho profético com a sua falecida esposa Fei, que o alerta sobre o tempo que está se esgotando e ainda há tarefas que precisam ser realizadas. Kratos percebe que Atreus está demorando muito para voltar e pega Mimir para partir em busca de encontrar Atreus. Durante a busca, são atacados por um enorme urso que, ao fim da batalha, se revela ser Atreus, transformado devido ao seu sofrimento emocional. Os 3 retornam para casa, onde são visitados por Thor e Odin, que propõem um acordo. Os deuses os deixarão em paz se Atreus abandonar sua busca por Tyr, que era um outro deus nórdico, porque isso poderia desencadear o Ragnarok. Embora Kratos não soubesse que Atreus estava em busca de Tyr, ele recusa a oferta, levando Odin a ordenar que Thor o ataque. Após uma batalha intensa, Thor recuou, reconhecendo que não é o momento certo deles lutarem. Kratos confronta Atreus sobre sua busca por Tyr e é levado ao santuário do deus, onde descobre uma passagem secreta apenas acessível por gigantes. Lá dentro, Atreus revela que ele e Sindri descobriram que Tyr está preso em uma mina em Svartalfheim e pede a ajuda de Kratos para libertá-lo. Meio relutante ainda, Kratos vai e concorda. Afinal, pedido do filho, né? Juntos, Kratos e Atreus deixam Midgard e se refugiam na casa de Brok e Sindri na Árvore do Mundo. E então o jogo vai começar para valer. O game foi amplamente aclamado pela crítica, recebendo apenas algum questionamento de algumas poucas pessoas sobre falta de inovação com relação ao jogo anterior, mas que, na minha opinião, não fazem lá muito sentido, visto que o último game tinha sido lançado apenas 4 anos antes
não havendo a necessidade de grandes mudanças na jogabilidade. O jogo recebeu nota de 9.4 no Metacritic, empatando com o primeiro game do arco grego. Em segundo lugar do nosso pódio fica o segundo game da franquia, lançada em 2007, God of War 2. Esse game é o preferido de muita gente e para mim também é um dos melhores. O game se passa após os eventos do primeiro jogo, de God of War Betrayal e também de God of War Ghosts of Sparta. Kratos, após derrotar Ares e se tornar o novo deus da guerra, começa uma campanha de guerras com o exército espartano para tomar cidades em nome de Esparta, para que a sua cidade natal domine a Grécia. Em uma das suas guerras, ele invade a cidade de Rhodes, e quando essa estava prestes a ser tomada, um dos seus generais o chama para finalizar a guerra, e assim levar toda a glória. Enquanto ele estava se dirigindo para ir até lá, Atena o barra e pede para que ele pare com os ataques, pois assim ele estava irritando os deuses do Olimpo, e ele não poderia mais ser protegido por ela. Lembrando, gente, que após o fim do primeiro game, onde Kratos abriu a caixa de Pandora, liberando assim o mal que dentro dela existia, os deuses do Olimpo foram tomados por diversos males, entre eles o medo que tomou conta de Zeus de ele ser deposto do alto do Olimpo pelo seu filho, assim como ele depois Cronos, que era seu pai. Porém, Kratos dá as costas para Atena e se dirige até a cidade. Porém, ao chegar, uma águia toma parte de seus poderes e a coloca numa estátua, conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Colosso de Rhodes, que toma vida e vai atrás de Kratos, que fica do tamanho humano novamente. Kratos pragueja Atena, achando que a águia foi enviada por Atena para detê-lo. Após enfrentar algumas vezes o Colosso, Zeus fala com Kratos e envia uma espada para ajudá-lo a vencer de vez a estátua. Porém, para isso, ele precisaria depositar todo o seu poder na espada. Ele faz isso e destrói o Colosso de dentro para fora. Ao sair, Kratos se distrai e acaba sendo atingido pela estátua, que ainda estava caindo. Graças a ele ter depositado todo o seu poder na espada, ele fica mortalmente ferido, porque ele voltou a ser humano e cai humilhado frente ao exército. Para ele recuperar seus poderes, ele precisa pegar a espada novamente. Ele vai tentar fazer isso, porém, naquela mesma hora, a águia que tinha roubado seu poder e colocado no Colosso aparece e revela ser Zeus. Ele tinha enviado a espada para justamente deter Kratos, pois ele temia que Kratos tomasse seu lugar no Olimpo, como eu falei. Kratos tenta lutar, mas obviamente não consegue, porque ele voltou a ser humano e estava muito ferido. E acaba sendo morto por Zeus, que diz que ele jamais será o rei do Olimpo. Após retirar a espada do corpo de Kratos, Zeus dizima o exército espartano presente em Rhodes. E Kratos, em suas últimas palavras, jura que Zeus pagará por isso e acaba morrendo. No submundo, a Titã Gaia aparece e diz que observa Kratos há muito tempo e salva ele de lá, pois vê ele como um bom aliado para a vingança dos titãs contra os deuses. Lembre-se que os titãs foram aprisionados pelos deuses depois do fim da Grande Guerra. Assim, Kratos sai do submundo e encontra o único soldado do seu exército que havia sobrevivido. Ele então pede que o soldado volte para Esparta e que se prepare para a batalha. Então Gaia envia o Pegasus para Kratos, que monta nele, iniciando de vez o game. O game tem um salto gráfico, de jogabilidade e de puzzles bem grande em relação ao primeiro game. Também nele temos 3 armas, ao invés de 2 como no primeiro, além de mais chefes. O game teve nota de 9.3 no Metacritic e é tido como um dos melhores jogos do PlayStation 2, atingindo o ápice gráfico do console. E no topo do pódio está ele, que é um recomeço da série, criando um novo arco, que é o arco nórdico. Em primeiríssimo lugar, na minha opinião, fica God of War de 2018 ou de PlayStation 4 ou God of War 4, como quiserem chamar. O primeiro game da saga nórdica. O game se passa após os eventos de God of War 3. Kratos destruiu o Olimpo e, consequentemente, toda a Grécia. Ela estava tomada pela inundação por ele matar Poseidon, por almas vagantes por ele matar Hades, pela escuridão por matar Hélios, por pragas por matar Hermes e o caos por matar Zeus. Então ele tentou se suicidar após todos esses eventos, mas os deuses o amaldiçoaram, impedindo que ele o fizesse. Ele então se rasteja até a beira do precipício
e tenta se livrar do seu maior símbolo de tormento, as Lâminas do Caos. Ele joga elas do precipício, mas sempre elas voltavam para ele, não importa o quanto ele as jogasse, nem com quanta força, nem quão longe ele jogasse. Até que ele lança elas no mar e uma grande onda com muita força vem em sua direção, o arrastando, com ele acordando em uma praia de areias negras junto das espadas novamente. E ele então percebe que jamais conseguirá se livrar das Lâminas do Caos. Kratos então começa a vagar pelo mundo, até que chega em terras gélidas que não estavam tomadas pelo caos, e havia vida. Essas eram as terras de Midgard, um dos 9 reinos nórdicos na Escandinávia. Ele percebe então que não existia apenas o mundo grego, e assim descobriu o mundo nórdico, que tinha seus próprios deuses e histórias, e obviamente as suas próprias regras. Neste novo lugar onde estava, ele é atacado por 3 lobos muito maiores que o normal, sendo que uma mulher encapuzada é vista atrás deles. Kratos pergunta quem ela era, porém ela não respondeu, e o lobo líder ataca o fantasma de Esparta, o arrastando para fora dali. Não se sabe por quanto tempo nem para onde ele foi arrastado. 50 anos depois disso, Kratos escondeu suas Lâminas do Caos e forma uma nova família com Fei, uma mulher dócil que ele conheceu, e tiveram um filho que se chamava Atreus. Eles viviam numa cabana na floresta de Midgard e viviam bem felizes. Kratos parecia finalmente ter encontrado a paz. Porém, quando Atreus tinha apenas 11 anos, Fei adoeceu fortemente e acabou falecendo. Ela fez um último pedido ao filho e ao marido, que as suas cinzas fossem jogadas do mais alto monte dos 9 reinos. E através dessa missão, o jogo começa. O game foi um total recomeço da série, e um verdadeiro tiro no escuro por parte da Santa Mônica, porém se mostrou muito certeiro. O sistema de batalha mudou e a jogabilidade também, incorporando até mesmo elementos de RPG. Kratos é um novo homem, ainda que mantendo sua antiga fúria, mas mais sábio e tentando ensinar o seu filho a não ser o que ele foi um dia, um destruidor cego pela raiva. O game recebeu muitos elogios e venceu como Game do Ano em 2018, recebendo notas de 9.4 no Metacritic e empatando com Ragnarok e o primeiro jogo da saga grega. Além disso, conquistou o coração da maioria dos fãs do Bom de Guerra, inclusive deste que vos fala. Bem, é isso, e eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar, e deixar aqui o seu ranking para que nós possamos ler. Beleza? Valeu, falou e até mais!